Hoje vamos meditar um pouco no livro de Daniel, no seu capítulo 3, versículo 1 a seguir. Eu me chamo Jackson Dantas, sou missionário Jackson, e aqui eu trago palavras da parte de Deus para reforçar e te ajudar aí no crescimento espiritual. Palavra de Deus hoje que se encontra no livro de Daniel, que diz sobre 3 homens de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, no qual foram levados cativos de Jerusalém para a província do Babilônia. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, assine o sininho das notificações para toda vez que eu publicar aqui um conteúdo, você seja aí notificado pelo YouTube. Então vamos para a palavra de Deus que se encontra no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 1 a seguir, que diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 covados e a sua largura de 6 covados. Levantou no campo de Durã, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e os oficiais e todos os governadores da província, para que viessem a consagração da sua estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Jerusalém estava sendo governada por um rei chamado Joaquim. E a Bíblia diz que Joaquim ele já não estava mais andando conforme Deus queria que ele andasse. O rei Joaquim ele já não estava mais fazendo a vontade de Deus, já não estava mais andando como Deus queria que ele andasse. E a Bíblia diz que Deus permitiu que Nabucodonosor entrasse ali em Jerusalém e levasse para a Babilônia para serem escravos, para fazerem serviço braçais. Mas a Bíblia diz que ali foram com ele 4 homens: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 4 homens foram levados também juntamente para a província da Babilônia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que ali chegou ali um certo dia que Nabucodonosor agora ele decide levantar uma estátua de ouro, cuja altura era 60 covados e a largura 6 covados, ou seja, 60 metros de altura e 6 metros de largura. Cada covado é equivalente a 1 metro. E a Bíblia diz que agora todos aqueles, quando ouvissem o som da buzina, da gaita de fole, da harpa, e todos ali deveriam se prostrar e adorar a imagem do rei. Mas a Bíblia diz que dentre aqueles homens ali havia homens que não adoravam deuses feitos por mão de homem. Havia homens ali que não adoravam a imagem de escultura. A Bíblia diz que quando eles ouviram o som da buzina, da gaita, da harpa de fole, todos ali se prostraram, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. E a Bíblia diz que agora aqueles homens ali, ele manda chamar aqueles homens e levam até o rei Nabucodonosor e diz: olha rei, esses homens aqui, eles não adoraram a sua imagem. Quando eles ouviram o som da buzina, da harpa, eles não se prostraram diante da tua imagem. E a Bíblia diz que o rei agora, ele manda mais uma vez que eles tocam as harpas, as buzinas, e fala com Sadraque, Mesaque e Abednego: agora quando vocês ouvirem o som da buzina, da harpa, vocês irão se prostrar diante e adorar a minha imagem. E a Bíblia diz que aqueles homens, eles disseram ao rei: ó rei, nós não adoramos a Deus, a imagem feita por mão de homem. Nós adoramos o único Deus verdadeiro, que é o Criador dos céus e da terra, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E a Bíblia diz que aquele rei, ele manda novamente tocar a harpa, e ali aqueles homens não se prostram. E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor agora, ele manda atar aqueles homens
Ele manda amarrar os pés, manda amarrar as mãos e manda aquecer a fornalha 7 vezes mais do que era de costume ser aquecida. Mas a Bíblia diz que depois que o rei Nabucodonosor lança aqueles 3 homens lá dentro, e agora ele manda fechar a boca da fornalha. Mas a Bíblia diz que aquele rei ali, ele começa a se incomodar. Ele começa ali a ficar incomodado com aquela situação. E ele manda ali alguns soldados tirar a tampa, tirar ali a vedação daquela fornalha. E a Bíblia diz que quando ele abre a porta, a tampa daquela fornalha, não tem mais 3 homens lá, tem 4 homens. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o rei diz que um dos homens que estava ali andando no meio do fogo é semelhante aos filhos dos deuses, ou seja, Jesus Cristo de Nazaré estava ali no meio deles. A Bíblia diz que quando passares pelas águas, elas não te submeterão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. O segredo é você orar, o segredo é você não se curvar diante das lutas, diante das dificuldades, é você não adorar deuses estranhos, é você não adorar imagem de escultura. A Bíblia diz que Deus, ele fez o homem segundo a sua imagem e sua semelhança. Deus fez o homem para adorar a ele, não para estar adorando imagem de Maria, imagem de José, imagem de Santo Antônio. Isso aí é idolatria. Deus abomina a idolatria. Adorai ao Senhor em espírito e em verdade. Não é necessário você encher uma mesa de santo, de imagem de barro, imagem de madeira, né? Essas imagens aí, e você ficar adorando, sendo que elas não têm poder para nada. O único que tem poder de mudar a tua vida, de mudar a tua história, de te abençoar, de te curar, de te libertar é Deus, é o Criador. É por isso que aqueles homens, eles foram protegidos, eles foram guardados, porque ele não se curvou diante da imagem de Nabucodonosor. Por isso que Deus estava com eles. E a Bíblia diz que quando o rei agora manda abrir a tampa daquela fornalha, nenhum só fio do seu cabelo foram queimado. Sua pele estava intacta, suas roupas estavam intactas. Esse é o segredo de você adorar somente a Deus. Não se prostre diante de outros deuses. Deixe os deuses fora da tua vida. Imagem de Santo Antônio, imagem de São José, imagem de Santa Maria, essas imagens aí não tem poder para nada. O único que tem poder é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que te criou, é o Deus que te formou, é o Deus que te sustenta no teu deitar e no teu levantar. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a tua vida. Essa foi a palavra do dia. Se ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixe o sininho de notificação ativo para todas as vezes que eu publicar um vídeo aqui no YouTube, você seja notificado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.